Olá, queridos! Chegamos ao último capítulo da nossa série 16 dias rumo à maturidade cristã em 1 Coríntios. Depois de corrigir problemas, responder perguntas, tratar de divisões, imoralidade, casamento, dons espirituais, culto público e defender a ressurreição, Paulo encerra sua carta de uma forma muito prática. Vamos conferir? À primeira vista, 1 Coríntios 16 pode parecer apenas uma lista de recomendações e despedidas pessoais. No entanto, este capítulo revela como deve ser a vida diária de uma igreja saudável. Paulo nos mostra que a fé vai além do culto. Ela se manifesta na generosidade, no serviço, no amor, na cooperação e na perseverança. Paulo inicia falando sobre uma coleta destinada aos cristãos de Jerusalém. Naquele período, os irmãos de Jerusalém enfrentavam grandes dificuldades. Havia pobreza, perseguição e provavelmente consequências de uma grande fome que havia atingido aquela região anos antes. Além disso, muitos judeus convertidos a Cristo perderam o apoio de suas famílias e de seus antigos grupos religiosos, ficando em situação de extrema necessidade. É interessante notar que Paulo organizou uma campanha de ajuda envolvendo várias igrejas espalhadas pelo Império Romano. Igrejas de várias regiões contribuíram para socorrer irmãos que moravam a centenas de quilômetros de distância. Isso mostra que a igreja, desde o início, já entendia que, embora estivessem separados por culturas, idiomas e fronteiras, todos pertenciam ao mesmo corpo de Cristo. Paulo orienta que cada cristão separe uma oferta no primeiro dia da semana, domingo, que era quando os cristãos se reuniam em memória da ressurreição de Jesus. Observe também a sabedoria de Paulo. Ele não queria que a coleta fosse feita de última hora, quando ele chegasse a Corinto. Cada um deveria separar sua contribuição regularmente até sua chegada. Isso nos ensina que a generosidade deve ser planejada e não baseada apenas na emoção do momento. Outro detalhe é que Paulo não determina um valor fixo. Ele diz que cada um contribua conforme a sua prosperidade. Deus espera que cada um contribua de acordo com aquilo que recebeu, pois ele olha muito mais para a disposição do coração do que para o tamanho da oferta. Essa passagem também nos ensina sobre transparência. Paulo diz que pessoas escolhidas pela própria igreja levariam as ofertas até Jerusalém, acompanhadas por cartas de recomendação. Isso mostra sua preocupação em administrar os recursos de maneira honesta, evitando qualquer suspeita. Desde o início, a igreja era incentivada a tratar as contribuições com responsabilidade, transparência e prestação de contas. A seguir, Paulo fala dos seus planos de viagem. Ele pretende passar pela Macedônia e depois permanecer algum tempo em Corinto, talvez o período do inverno, pois nessa época o mar Mediterrâneo era extremamente perigoso para a navegação. Paulo acrescenta uma frase muito importante aos seus planos: se o Senhor permitir. Ele fazia planos, organizava seu ministério e estabelecia metas, mas reconhecia que sua vida estava nas mãos de Deus. Isso nos ensina um princípio importante. Devemos planejar nosso futuro, mas sempre lembrando que Deus é quem dirige os nossos passos. Paulo então explica que permaneceria em Éfeso porque uma porta grande e oportuna para o trabalho estava aberta para ele, mas havia muitos adversários. E isso nos revela algo interessante. Muitas vezes pensamos que quando Deus abre uma porta, tudo será fácil. Porém, Paulo diz exatamente o contrário. A grande oportunidade veio acompanhada de muita oposição. O livro de Atos mostra que seu ministério em Éfeso enfrentou uma forte resistência. Perceba que dificuldades nem sempre significam que estamos fora da vontade de Deus. Em alguns casos, justamente porque Deus está agindo, é que surgem as maiores resistências. Uma porta aberta por Deus pode exigir coragem, perseverança e muita confiança.
A seguir, Paulo pede que a igreja receba bem a Timóteo, um jovem pastor conhecido por seu caráter humilde. Em outras cartas, nós descobrimos que ele parecia ser tímido e às vezes inseguro. Talvez por isso Paulo peça aos coríntios que ninguém o despreze. Essa recomendação mostra que Deus usa pessoas com diferentes personalidades. Nem todos os líderes são extrovertidos ou possuem grande presença diante das multidões. Deus também usa pessoas discretas, humildes e sensíveis. Logo depois, Paulo menciona Apolo, dizendo que o havia convidado a visitar Corinto, mas ele decide esperar outro momento. O texto não explica, mas muitos estudiosos entendem que Apolo pode ter considerado inadequado ir a Corinto naquele momento, preferindo ir quando tivesse oportunidade. Como havia grupos em Corinto usando seu nome para criar divisões, sua presença poderia alimentar ainda mais esse espírito partidário. Esperar um momento mais oportuno seria uma atitude de sabedoria, humildade e maturidade espiritual. Embora essa seja apenas uma hipótese e não uma certeza, ela faz sentido diante do contexto da carta. No versículo 13, encontramos uma sequência de exortações curtas e profundas. Fiquem alerta ou espiritualmente atentos. A igreja não pode viver distraída diante das tentações, dos falsos ensinos e das armadilhas do pecado. Permaneçam firmes na fé, não abandonem a verdade do Evangelho por causa da pressão da sociedade. Mostrem coragem. Ser corajoso não significa agir com agressividade, mas manter a fidelidade a Cristo, mesmo quando isso exige sacrifício. Sejam fortes, dependam da força que Deus concede e não apenas da sua capacidade. E então, no versículo seguinte, Paulo acrescenta algo essencial: façam todas as coisas com amor. Isso impede que a firmeza se transforme em dureza. Podemos defender a verdade sem perder a bondade. Podemos corrigir erros sem deixar de amar as pessoas. Na sequência, Paulo cita a família de Estéfanas, os primeiros convertidos da Acaia. Eles haviam dedicado suas vidas ao serviço dos irmãos. É interessante perceber que Paulo não elogia apenas pregadores famosos. Ele destaca pessoas que serviam no silêncio. Muitos dos maiores trabalhos da igreja sempre foram realizados por pessoas que talvez nunca tenham subido a um púlpito, mas serviram com fidelidade durante toda a vida. Outros nomes citados são Fortunato, Acaico, Áquila, Priscila e as igrejas que se reuniam em suas casas. Áquila e Priscila merecem atenção especial, pois abriram sua casa para a igreja, ensinaram novos convertidos e trabalharam lado a lado com o apóstolo Paulo. É importante lembrar que antes da construção dos templos cristãos, os cultos aconteciam nas residências. Algumas casas maiores eram adaptadas para receber dezenas de pessoas. Ali os cristãos oravam, estudavam as Escrituras, celebravam a ceia e fortaleciam sua comunhão. E então Paulo faz a mesma recomendação que fez aos cristãos de Roma: que os coríntios saúdem uns aos outros com um beijo santo. Naquela cultura, um beijo no rosto era uma forma comum de cumprimento entre familiares e amigos próximos. O importante não era o gesto em si, mas o significado. O beijo santo significava acolhimento, unidade e amor sincero entre os irmãos em Cristo. Hoje, essa demonstração pode variar conforme a cultura de cada país, mas o princípio continua o mesmo: cultivar relacionamentos marcados pelo amor fraternal, respeito e comunhão. No versículo 22, Paulo faz uma declaração solene: quem rejeita deliberadamente a Cristo permanece debaixo do juízo de Deus. Em outras palavras, não existe neutralidade diante de Cristo. Quem não pertence a Ele continua separado de Deus. Essa é uma advertência séria, mas coerente com o restante do Novo Testamento. A salvação está em Cristo e rejeitá-lo tem consequências eternas.
Logo em seguida, Paulo escreve uma palavra em aramaico, Maranata, que significa muito provavelmente Vem, Senhor. Era uma expressão muito conhecida entre os primeiros cristãos que lembrava que Jesus voltará para estabelecer definitivamente o seu reino. Nos 2 últimos versículos, encontramos uma despedida emocionante de Paulo, reafirmando seu amor pelos coríntios. Ele precisou repreender, advertir e corrigir, mas nunca deixou de amar aquela igreja. Essa também é uma grande lição para nós. A verdadeira liderança cristã não corrige para humilhar, mas para restaurar. A disciplina bíblica sempre deve caminhar ao lado da graça. Ao encerrarmos o estudo de 1 Coríntios, percebemos que esta carta continua extremamente atual. A igreja de Corinto enfrentava divisões, orgulho, imoralidade, falsas doutrinas, conflitos e dificuldades muito parecidas com a que encontramos em nossos dias. A resposta de Paulo nunca foi abandonar a igreja, mas chamá-la de volta ao Evangelho de Cristo. O estudo de 1 Coríntios nos deixa uma verdade muito clara. Uma igreja madura não é aquela que possui os dons mais impressionantes, mas aquela em que Cristo transforma o caráter dos seus membros. Esse continua sendo o maior milagre que Deus realiza em sua igreja. E assim nós encerramos a nossa série, mas na próxima terça-feira, 14 de julho, eu estarei de volta com uma nova série, 13 mensagens de esperança em 2 Coríntios. Em cada capítulo, nós vamos descobrir uma mensagem de esperança que fortalece a fé, consola o coração e nos ensina a perseverar até o fim. Eu espero você, dia 14 de julho, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.